Hi students, how are you? Tudo bem com vocês? I am Teacher Carlos, é o professor Carlos falando aqui. Prepare o material de vocês aí direitinho, caderno, lápis, borracha, caneta, tudo certinho. Deixem um dicionário aí do lado também, porque ele vai ser muito útil para uma série de atividades que a gente vai fazer aqui, tá bom? Acompanha comigo aqui para a gente ver o que nós vamos conversar aqui. Dá uma olhada, pessoal. O título do nosso vídeo é justamente esse que está aqui, ó. You like nature, don't you? Você gosta da natureza, não gosta? E daí, o que a gente vai conversar? Nós vamos ampliar, o nosso repertório lexical. O que isso significa? Vamos aprender uma série de palavras novas através de textos e através de atividades. E a gente vai falar um pouco também sobre o que a gente chama de tag questions. Tag questions, ok? Mas quando chegar lá, mais pra frente eu converso com você sobre do que isso se trata, tá bom? Vamos seguir aqui. Nós temos um warm-up, e nesse warm-up aqui, na verdade, ele é um quiz, tá? Não tem resposta certa, tem a sua resposta bem pessoal. Então você coloca aí no caderno de vocês 1, 2, 3 e 4, A e B. Aí você circula aquela que se encaixar mais contigo. É um quiz sobre natureza. Então, por exemplo, number 1. Have you ever planted a tree? Number 2. Do you like being close to animals? 3. Would you like to live on a farm? 4. Do you get calmer or more stressed if you are in a silent place such as parks? No translation, não vou traduzir aqui, porque é desafio por conta de vocês. Por isso que eu disse no dicionário. Leia com calma, pega as palavras cognatas. Opa, essa palavra eu conheço, essa é parecida com português. Vá chegando às suas conclusões e marquem A ou B, bem pessoal. Façam aí que eu já volto. Como eu disse anteriormente, não tem resposta certa, é pessoal, é um quiz. Mas só para a gente certificar direitinho o entendimento de vocês, bora traduzir, olha só. A número 1, have you ever planted a tree? Você já plantou uma árvore? 2, do you like being close to animals? Você gosta de estar perto, próximo dos animais? 3, would you live on a farm? Você moraria em uma fazenda? 4, do you get calmer or more stressed if you are in a silent place such as parks? Você fica mais calmo ou mais estressado se você estiver num lugar silencioso como um parque? Beleza. Marcou as alternativas? Ótimo. Vamos ver agora os possíveis resultados. Dá uma olhada aqui. Se a maioria das respostas que você marcou foi a letra A, então é o primeiro resultado. Agora, se a maioria foi a letra B, é a de baixo. Agora, se deu empate, a gente decide depois o que vai dar. Olha só. Se a maioria foi A,
You're definitely a nature person. Consider moving to a farm. It's going to be great for you, isn't it? Você definitivamente é uma pessoa da natureza. Pense em mudar para uma fazenda. Vai ser ótimo para você, não acha? Então, se você marcou a maioria A, significa que você curte e gosta de estar na natureza. Agora, se a maioria que você marcou foi a B, you'd better stay in the city. Noise and crowded places are your cup of tea. É melhor você ficar na cidade. Barulho e lugares lotados, cheios de gente, é a tua praia, é o que você curte, tá? Se deu empate, podemos presumir então que você gosta das duas coisas, um pouco natureza e um pouco o agito da cidade grande, tá bom? Ok, let's move on. Tem aqui um pequeno texto cujo título é Why is it good being close to nature? Por que é bom estar perto da natureza? Bora ler? Vamos lá. Being in nature or even viewing scenes of nature reduces anger, fear, and stress and increases pleasant feelings. Exposure to nature not only makes you feel better emotionally, but it also contributes to your physical well-being, reducing blood pressure, heart rate, muscle tension, and the production of stress hormones. You'll try to be closer to nature, won't you? Nossa, é um pequeno parágrafo que traz aqui exemplos muito bacanas do quão bom e benéfico para a nossa vida é estar próximo da natureza. Olha só. Estar na natureza ou mesmo ver cenas, imagens de natureza, reduz a raiva, o medo, o estresse e aumenta esses sentimentos de prazer. Se expor à natureza não somente traz coisas boas emocionalmente para você, mas também contribui para o seu bem-estar físico, reduz a sua pressão sanguínea, reduz também, não é que reduz, mas controla também as questões das batidas do coração. Então, pessoas que têm problemas de ataque cardíaco, por exemplo, ajuda bastante. Também diminui a tensão muscular, tá? E também diminui a produção dos hormônios do estresse. Então, repare como reduz muita coisa ruim. Sabendo disso, você vai tentar estar mais próximo da natureza, não vai? Então, de vez em quando é importante, né, galera? Você que mora aí já perto de um local de natureza exuberante, ótimo. A galera que não, de vez em quando é bom a gente dar uma escapada, né? Beleza. Aqui, eu tenho uma imagem bem bonita também, né, sobre benefits of nature, né, os benefícios da natureza. E eu tenho aqui 3 situações, 3 afirmativas. Essas 3 afirmações precisam ser completadas, porque tem as 3 lacunas que estão em vermelho, com as palavras que estão aqui embaixo. Steam, mood and active. Não vou traduzir também, vou deixar por conta de vocês. Leiam com calma as 3 frases para então decidir aonde você encaixaria cada uma das palavras. Eu vou dar um tempinho para vocês. Já volto aí.
Let's check, vamos corrigir? Então vamos lá. Primeira afirmativa aqui, ó. Aliás, o primeiro benefício, né? O primeiro benefício de estar na natureza. Improve your mood. Melhora o seu humor, ok? Segunda, help you be more active. Ajuda você a estar mais ativo. Last one, última. Improve your confidence and self-esteem. Melhora a sua confiança e a sua autoestima, ok? Beleza? Agora aqui, ó. Aqui nós temos uma atividade de interpretação de texto, pessoal. 2 perguntas para serem respondidas de acordo com esse texto, com o texto que está aqui, que foi o que a gente acabou de ler, tá bom? Number 1. What does being in nature reduce? O que é reduzido quando você está próximo da natureza? 2. Does being in nature reduce heart rate? A questão cardíaca, né, os ataques cardíacos são reduzidos quando você está perto da natureza? Vou dar um tempinho para vocês poderem responder. Vamos lá. Let's correct the exercise. Bora corrigir o exercício então. 1. What does being in nature reduce? Anger, fear and stress. Estar perto da natureza tem uma redução da raiva, do medo e do estresse. Does being in nature reduce heart rate? Por um acaso o fato de você estar próximo da natureza reduz a questão cardíaca, né, os batimentos rápidos que causam uma série de doenças? Yes, it does. Sim. Uma resposta curtinha aqui, tá ótimo, tá bom? Lembra lá no comecinho do nosso vídeo quando eu falei que a gente ia conversar sobre as tag questions? Então, aqui estão as tag questions. Dá uma olhada nesse exemplo aqui, olha só. You will try to be closer to nature, won't you? Esse pedacinho que está aqui no final, pessoal, é o que a gente chama de tag question. But what is this? O que é isso? O que é uma tag question? Tag questions são pequenas perguntas que vêm no final das frases com o intuito de questionar ou confirmar alguma coisa. Então, a tradução do exemplo seria assim: você tentará ficar perto da natureza, não vai tentar? Não vai tentar? Ou seja, você está perguntando, você está querendo uma confirmação acerca do que foi dito. Então, essa perguntinha que vem lá no final é o que a gente chama de tag question. Você estuda inglês, não estuda? Esse não estuda, que eu estou falando aqui, é a tag question. Estou querendo confirmar uma ideia, tá? Veja como que, aqui eu tenho alguns exemplos, veja bem como que funciona a tag question. 2 coisas que eu quero que vocês prestem atenção. Primeiro, sempre vai ser uma frase, daí você tem a vírgula,
e daí você tem a tag question. É assim que funciona. Se essa frase está na afirmativa, a tag question tem que estar na negativa. Se a frase está na negativa, a tag question tem que estar na afirmativa. Então é sempre assim, nunca vai estar igual. Se a frase está na afirmativa, tag na negativa e o contrário também. Se a frase está na negativa, tag na positiva, na afirmativa. Ok? Outra coisa importante, o sujeito sempre vai ser o mesmo, tá? Ele não vai mudar, beleza? O sujeito também não muda. Terceira informação importante, mantenha sempre o mesmo tempo verbal, perdão. Se o verbo na frase está no presente, na tag também vai estar no presente. Se está no passado, vai estar no passado. Sempre vai ser o mesmo. Veja os exemplos. You like nature, don't you? Você gosta da natureza, não gosta? She is living on a farm, isn't she? Ela está morando na fazenda, não está? Ó, verbo to be na afirmativa, verbo to be na negativa. Mantém o mesmo sujeito. Próximo. They can't stay away from nature, can they? Eles não conseguem ficar longe da natureza, conseguem? Can't está na negativa, can na positiva. Mantém o mesmo sujeito. Próxima. Josh won't regret being in nature, will he? O Josh não vai se arrepender de estar na natureza, vai? Josh, ele, por isso que é o he. Se fosse uma menina, seria o she. Won't, negativa. Will, afirmativa. Exemplo de baixo. There are great parks here, aren't there? Há ótimos parques aqui, não há? Verbo there is ou there are. É só você inverter lá no final também, ó, there ali, tá? Se estava na afirmativa, vai para a negativa. Deu para entender? É bem óbvio, né? Então vamos praticar. Read the sentences and match their tag questions. Leia as frases e marque as tags ali. Então você vai colocar A, B, C e D aqui dentro nas tags, de acordo com as frases. Tempinho aí para fazer. Vamos corrigir então, pessoal? Vamos lá. Letra A. She needs more contact with nature, doesn't she? Ó, mesmo sujeito. O verbo estava no presente na afirmativa e aqui negativa. B. I can't live in big cities anymore, can I? Eu não consigo mais morar em cidade grande, consigo? Então, can't, can. Mesmo sujeito. Letra C. Linda and John are going to the beach to relax, aren't they? Então, verbo to be na afirmativa are, na negativa aren't. Por que que é they, eles? Porque é uma frase sobre duas pessoas, Linda e John, ok? Letra D.
There aren't animals in your house. Aren't there? Então, aqui no caso, there. Beleza? Então, vamos para o nosso quiz. Eu tenho aqui duas atividades de concurso público. Uma é da Prefeitura de Ouro Verde, lá em São Paulo, e da Prefeitura de Manaus, no Amazonas. Pessoal, está um pouco adaptado, eu só tirei algumas alternativas, tá bom? Então, bora fazer a atividade? Leia com calma e escolha as alternativas corretas. Escolha as tags corretas. Vamos lá. Vamos ver então aqui, pessoal. A primeira aqui da cidade de Ouro Verde, lá em São Paulo. Your rat drinks milk every day. Doesn't it? Então, o que a gente tem aqui? O sujeito é o rato. O sujeito da frase é um rato. Por isso que é it, que a gente usa para objetos e animais no singular. O verbo drinks, ele está no presente. Como é a terceira pessoa, é o doesn't. Por isso que é o doesn't aqui, tá bom? Da Prefeitura de Manaus, do concurso da Prefeitura de Manaus, diz assim, olha, choose the sentence which has the correct question tag. Era para você escolher a frase que tem cuja tag question está correta. A certa é a letra B, vamos ver por quê. The Japanese woman recognized her dog on a TV news report, didn't she? A mulher japonesa reconheceu o cachorro dela na televisão, não reconheceu? O verbo está no passado, olha, recognized. Por isso que é o didn't, que a gente usa para passado. E a gente está falando de uma mulher, por isso que é o she, que significa ela. Vamos ver por que não pode ser a letra A. Não pode ser a letra A porque has broken, está no presente perfeito. Então não podia ser o didn't, tinha que ser o hasn't. Tá? Por essa razão que está errado. Não pode ser a letra A, beleza? Então eu vou encerrando aqui, hein? O que a gente conversou hoje? A gente aprendeu as tag questions, conhecemos palavras novas através de texto, tá bom? Tela azul aí, não tem mais o que falar. Então, thank you very much, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Estudem bastante aí. Bye, bye.